Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz e internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações. Hoje nós chegamos ao último domingo da Quaresma, o quinto domingo. Passa rápido, né? Domingo que vem, já domingo de Ramos, primeiro dia da Semana Santa, já marcando a caminhada para celebrarmos a Páscoa da ressurreição do Senhor. E é nesse contexto que a liturgia de hoje é colocada. Ou seja, Jesus está a dizer que a hora chegou, está próximo justamente da sua prisão e da sua crucificação, para que pela morte dele, Jesus, todos nós tivéssemos vida. Por isso que a liturgia de hoje vai insistir bastante nesta vida gerada, a vida nova em Cristo, aquele que dá vida, aquele que doa a vida. E a leitura da profecia de Jeremias fala da aliança, e justamente a aliança de Deus com o seu povo implica em mudança, implica em conversão, implica em transformação do homem, que seja capaz de pensar, de agir e de decidir conforme a vontade de Deus. Aqui aparece esse verbo renunciar. Renunciar à minha vontade para deixar valer a vontade de Deus. É uma lição difícil de ser aprendida, mas para aquele que tem Deus, ela vai brotar naturalmente do seu coração este impulso, esta vontade de obedecer. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, vai nos dizer que Jesus Cristo, sendo Deus, Filho de Deus, se fez homem, para poder experimentar a fragilidade da nossa humanidade. Para poder, talvez, não tanto que ele necessitasse, porque é Deus, mas quando nós olhamos para alguém, nós não conseguimos medir a sua dor, colocar-se no lugar do outro para saber pelo que ele passa. E esta experiência que Jesus faz, ele assume a nossa humanidade, ele sofre, ele chora, ele sente angústia, ele sente medo diante da morte, como nós vamos refletir na Semana Santa. Ele experimenta, a única coisa que ele não experienciou foi o pecado, mas ele entendeu a nossa fragilidade. Eu diria, por exemplo, se você imaginasse uma pessoa que nasceu num berço de ouro, desde pequeno teve tudo, todas as roupas que queria, toda a comida que queria, todos os brinquedos, as melhores escolas, os melhores médicos, tiveram de tudo. E aí essa pessoa cresce e ela olha para uma outra pessoa que não teve nada, e vê que essa pessoa está com fome, faminta, morrendo de fome, e vê a pessoa roubar, por exemplo, uma fruta para comer, ela vai censurar dizendo assim, nossa, cometeu um pecado, roubou uma fruta, imagina, isso vai para o inferno, vai queimar no fogo, não sei o que, etc. Tal. Mas ela não sabe o que é fome. Então ela precisaria passar pela experiência da fome para entender a ação daquela que estava com fome. E por isso é que Jesus derrama misericórdia sobre nós. Porque ele passou pela experiência de assumir a nossa carne e entender a fraqueza da nossa carne, entender essa nossa tendência para o pecado, porque ele, Jesus, sumo sacerdote, se solidarizou com cada um de nós. E mais do que nunca, talvez aí fosse o grande mistério para Jesus entender o porquê o Pai lhe teria enviado para morrer de cruz, para resgatar para uma vida nova cada um de nós.
Então, quando chegamos a esse evangelho, é um convite a renunciar a si mesmo, tomar a cruz, e como Jesus disse, siga-me. Ninguém segue Jesus sem fazer renúncia. A primeira renúncia que nós fazemos para seguir Jesus está no batismo, né, padre? Renuncio a Satanás. A primeira renúncia. Renuncio ao pecado. É renúncia. Quer dizer, não vou fazer mais isso. Não quero mais isso. Então, renunciar para poder seguir. Quem não quer fazer renúncia, não vai seguir Jesus conforme deve ser. Porque Ele nos pede, nesse Evangelho, para que nós sejamos como o grão de trigo. E aqui, o grão de trigo é aquele que morre para dar a vida para vários outros grãos de trigo. Somos convidados a ser grão de trigo, poderíamos dizer, trigo de Cristo, como dizia Santo Inácio de Antioquia, ser trigo de Cristo, para nos tornarmos pão. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, o trigo nunca vai ser pão, se ele quiser continuar sendo trigo. Ele precisa renunciar à sua vida de trigo, deixar-se amassar, deixar-se moer, deixar-se destruir, porque o trigo é triturado para se tornar farinha que faz o pão, para se tornar pão. É nesse sentido que Jesus está dizendo, morrer para si mesmo, para que o outro possa viver. Quando Jesus pronuncia essas palavras, ele estava ali diante de 3 grupos. Um grupo de gregos, que até fala com Filipe, nós queremos ver Jesus. E o ver aqui na tradução significa conhecer melhor, ter intimidade, não é só avistar. Ele estava falando para o grupo de discípulos que ali estavam, que seguiam, e também para um grupo de judeus. E ele anuncia 3 grandes coisas. Anuncia sua morte, quando ele diz, já está chegando a hora. Anuncia a sua glorificação, porque ele vai dizer que o Pai o glorificará na sua ressurreição, na sua vitória sobre a morte. E esta vitória passa pela cruz, que para os gregos era uma loucura, para os judeus era uma vergonha, mas que para nós cristãos é salvação. A salvação nos veio pela cruz, que é o trono do nosso Rei Jesus Cristo, quando Ele morre. Por isso que nós cantamos na sexta-feira, vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. E por fim, ele anuncia os efeitos da sua morte. Olha que bonito. Quais são os efeitos da morte de Jesus Cristo? Primeiro, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. E aí, como ele diz, quando ele é levado na cruz, atrai todos a ele. Mas quando ele também ascende aos céus, atrai todos a eles. Olha os frutos da renúncia de Cristo. Imaginem vocês, se fosse algum louco, que há 2000 anos atrás, tivesse lá em Jerusalém feito aquela coisa, ninguém de nós lembraria, mas porque é Jesus Cristo, porque era Deus, atraiu pessoas do mundo inteiro, e continua a atrair cada vez mais pessoas. Depois, meus irmãos, a palavra de Deus que é comparada a essa semente, a esse trigo bom, ela deve ser cuidada. Uma semente, quando é plantada, no Evangelho é o grão de trigo, não é? Se o grão de trigo cai na terra e ninguém cuida, pode ser que um passarinho venha e come. A enxurrada da chuva leva. Então você precisa cuidar da semente. Aqui, se nós falarmos a semente como palavra de Deus, olhando para a parábola do bom semeador, nós vamos ver que é preciso
jogar água na sementinha, é preciso colocar esterco, é preciso colocar adubo, é preciso às vezes arrancar os matinhos em volta, as pragas, é preciso protegê-la, para que ela possa verdadeiramente germinar e dar frutos. Então, se a palavra de Deus não dá fruto em tua vida, pensa se você está regando, se você está cuidando verdadeiramente da palavra que entra no teu coração. Por que que ela não está gerando vida? Se eu pegar o grão e trancar no cofre, deixar dentro da gaveta, vai passar 50, 100, 200 anos, eu vou ter um grão. Fala, é da vovó, é da teta-avó, é da bisavó. Olha o grãozinho aqui, está lá. Não gerou vida. Não produziu absolutamente nada. Então, meus irmãos, nós devemos pensar desta forma. Que eu vou produzir nas minhas renúncias como trigo bom de Cristo. A paixão e morte de Jesus não pode ser estéril na minha e na tua vida. Ela precisa produzir fruto. Toda dor, toda doença, todo desgosto que você tem, também deve ser aproveitado para frutos produzir. E o caminho que Jesus aponta é esse caminho que às vezes para o mundo é da cruz, é do fracasso, mas é o caminho que Ele quer para cada um de nós. Não é caminho de perdedores e de fracos, porque nós sabemos o que buscamos, nós sabemos no que cremos. A comunidade que faz esse caminho é aquela que vai ao encontro do Senhor. Todos aqueles que vêm ao encontro de Jesus buscam e podem dele receber a vida plena. Portanto, devemos, meus irmãos, estar sempre buscando na comunidade. E o que é doar a vida? Nós poderíamos lembrar, na igreja nós temos os mártires. O martírio que a gente chama de vermelho, né? Então, ou seja, vermelho porque derrama sangue. Então nós temos o mártir dos mártires, que é Jesus Cristo. Por isso que a sexta-feira da paixão, a cor litúrgica é vermelha, a cor do sangue. Mas nós temos tantos outros santos mártires, né? São Sebastião, São Lourenço, Santa Luzia, Santa Águeda, Santa Perpétua, etc, etc. Que foram santos e santas, homens e mulheres, que foram assassinados, que morreram por conta da sua fé. Mas eu queria chamar a atenção para que todos nós possamos pensar no martírio, não vermelho, o martírio branco. E o que é o martírio branco? É aquele que não vai ser assassinado, não vai ser morto, mas ele vai morrer aos poucos, porque ele vai estar doando vida. Ele vai estar se deixando consumir pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu fico a imaginar uma cena, quando nós olhamos para uma mãe que amamenta uma criança no seu peito. Ela está dando de si, dando vida para aquela criança. O pai que sai para trabalhar, às vezes debaixo do sol quente, com o seu suor que derrama, ali o cansaço, ele está se consumindo para dar vida aos seus filhos. E assim vai. De repente, quando chega na terceira idade, como a minha, a sua, de alguns aqui, a gente olha quais são os frutos que você deu. E aí você olha, tem um monte de sementinha em volta. Não é verdade? É um monte de sementinha que foi fruto da tua doação, foi fruto da tua entrega, foi fruto da tua renúncia. E aí você pode, como nós velhinhos dizemos, posso morrer em paz. Como disse Simeão, combati um bom combate, como disse São Paulo. Ou seja, eu dei vida enquanto estive nesta terra, eu dei vida, e agora eu parto, eu morro, para que outros possam viver. E é por isso que Tertuliano vai dizer, o sangue dos cristãos
é sementeira de novos cristãos. O outro ditado vai dizer: eles me mataram, mas esqueceram que eu era uma semente. E a semente só produz fruto se ela morre. Então, morra para si mesmo e viva para Jesus Cristo, e assim você vai dar vida. E você vai ver os frutos de novos grãos de trigo aparecerem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.